Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e porquês sobre como as coisas funcionam, então este podcast foi feito para você. Antes de começar o nosso podcast, eu quero dar um recadinho muito importante. Como se você já nos segue nas redes sociais, sabe que o IC deu uma pequena pausa. A gente tá um pouco de férias em razão dessas coisas todas que estão acontecendo e que estão movimentando a rotina não só sua, meu amiguinho, minha amiguinha, mas de todo mundo no planeta inteiro. Então, neste intervalo, a gente tá com o É Por Isso na nossa grade. O É Por Isso vai ser todas as semanas. E por falar em É Por Isso, Gui, coloca pra gente, por favor, o episódio de número 30 do IC pra gente relembrar qual é o tema do É Por Isso de hoje. Oi, eu sou o Lucas, eu tenho 7 anos. E se os dinossauros não tivessem sido extintos? E pra explicar por que os dinossauros foram extintos, eu estou aqui com a Gabi Sobral, que é paleontóloga e entende tudo sobre dinossauros. E ela também é lá do podcast Dragões de Garagem. Tia Gabi, seja muito bem-vinda ao É Por Isso. Obrigada. Tia Gabi, para começar o nosso programa especial aqui de dinossauros, que é um dos episódios lá do IC de maior audiência, as crianças são absolutamente apaixonadas por esse assunto. Eu entendo super, porque eu também sou muito apaixonada por dinossauro. Não é? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes se existem tipos de dinossauros ainda vivos nos dias de hoje. Então, sim, existem. Eu tava ouvindo o programa de vocês e você pergunta assim, o que aconteceria e se os dinossauros não tivessem sido extintos? E eu pensei, mas os dinossauros não foram extintos. Meu Deus! Ainda existem dinossauros hoje em dia. O que a ciência fala hoje em dia é que as aves, né, os pássaros, os pombos, as corujas, os urubus, eles são um tipo de dinossauro. Então, quando a gente fala que os dinossauros foram extintos, foi outros dinossauros que não as aves. As aves continuaram existindo e existem até hoje, né? E continuam fazendo muito cocô também. É verdade. E quer dizer então que as únicas que não foram extintas então são as aves. Elas não foram extintas por conta exatamente dessa habilidade de voar para escapar desse grande evento de extinção? Foi isso, Tia Gabi? Essa é uma das hipóteses, né? A hipótese que a gente trabalha hoje na paleontologia na verdade, tem a ver com o tamanho delas. Porque a gente sabe que apesar de ter aves muito grandes, como por exemplo a águia, que pode chegar a uns 2 metros de uma asa até a outra, um albatroz, enfim, elas são ainda bem menores do que muitos dos dinossauros que existiam na época que aconteceu a extinção. Então, o fato delas voarem talvez esteja ligado, mas de uma maneira mais indireta, mas principalmente pelo tamanho, porque para voar você precisa ser relativamente pequeno, leve, porque é muito difícil voar. Então, as aves têm uma tendência de ser menor. E aí acha-se que o fato delas serem menores talvez precisassem de menos alimento ou, enfim, que tivessem uma capacidade de sobrevivência melhor. E como é que era, Tia Gabi, o mundo onde os dinossauros viviam antigamente? Bom, isso depende um pouco, né? Porque os dinossauros são um grupo muito grande e, como a gente sabe, se eles estão vivos até hoje, então significa que eles estão andando e voando por aí há muito tempo. Então, desde o momento em que os primeiros dinossauros apareceram até o momento que todos os dinossauros que não são aves foram extintos, passaram-se aí muitos milhões de anos. Então, a Terra mudou muito nesse tempo, né? Lá no começo, quando os primeiros dinossauros surgiram, a Terra era um pouco mais seca e quente. E com o passar das eras, a Terra apresentou uma tendência de ficar um pouco mais úmida em um determinado momento, no Jurássico, e depois no Cretáceo ela volta a ficar um pouco mais seca. E quando a gente fala também de dinossauros, a gente está falando de um grupo que viveu no planeta inteiro. E se hoje a gente tem coisas tão diferentes como o deserto do Saara e a floresta amazônica, naquela época também tinham muitos ambientes diferentes. Então é muito difícil, pelo tempo e pelo espaço, dizer exatamente como é que era o ambiente dos dinossauros.
Faz muito sentido. Quando você fala que a gente ainda tem espécies de dinossauro povoando a Terra, é compreensível dizer que houve uma evolução dessas espécies. Queria que você explicasse, Tia Gabi, para o nosso ouvinte, para o nosso amiguinho, para nossa amiguinha, como é que funciona essa ideia de evolução da espécie. Tudo bem que a gente ficaria aqui horas para você explicar, né, tecnicamente isso, mas de maneira resumida, o que é a evolução das espécies, né? Como é que funciona a evolução das espécies? A evolução das espécies, ela funciona mais ou menos assim. Com o passar do tempo e das gerações, né, a gente sabe que os filhos não são exatamente iguais aos pais. E quando passa muito tempo, às vezes você pode ver uma mudança na população de uma espécie, ou seja, num grupo de indivíduos, de animais de uma determinada espécie. Então, a evolução, ela permite que as gerações que vêm depois sejam ligeiramente diferentes dos pais. E, dado tempo suficiente, quando a gente pensa nisso, alguns subgrupos da população podem mudar um pouco. E aí, as espécies vão mudando um pouquinho. Uma analogia que é bem fácil de entender é, por exemplo, o cachorro e o lobo. A gente sabe que o cachorro veio do lobo e, pelo contato com alguns grupos de humanos, alguns grupos de lobo foram se modificando com o tempo, então os lobos deram origem aos cachorros. A gente sabe, até porque você nos explicou, que ainda existem dinossauros com a gente, mas a gente sabe também que aqueles grandes animais que a gente vê retratado nos filmes, enfim, nos desenhos, eles não existem mais. Como é que seria um mundo hoje da gente convivendo com esses grandes animais? Você tem uma ideia, Tia Gabi? Talvez. Sim e não. O primeiro é que a gente tem a ideia de que os dinossauros são muito grandes porque a gente está acostumado com os dinossauros maiores mesmo. Com o T-Rex, com um Triceratops, com um Estegossauro. Mas existiram muitos dinossauros não avianos, que a gente chama, né, que não são aves, que eram pequenos. Então, eu não sei se vai ser uma referência muito antiga aqui. Mas, por exemplo, no Jurassic Park, lá no primeiro, tem uma cena em que eles estão num campo e aí vem uma manadazinha de dinossauro bem pequenininho correndo. Sim. Esses dinossauros são chamados compsognathus e eles são pequenos mesmo. E eles eram meio que contemporâneos, viveram mais ou menos na mesma época do T-Rex. Então, existiam animais bem grandes como o T-Rex e existiam animais um pouco menores. Por outro lado, a gente tem exemplos de aves que são muito grandes. Hoje em dia a gente tem os avestruzes e as emas, por exemplo, como exemplo de aves que não voam, que correm muito e que são relativamente grandes. Num passado não tão distante assim, existiam aves que eram até um pouco maiores do que os avestruzes que a gente conhece hoje em dia. Então, aves gigantes, elas existiram, existem, e a gente pode imaginar que seria, não sei se parecido, porque realmente o tamanho de um Tiranossauro Rex é muito grande, né? Talvez quase como ter uma baleia em casa, em pé, assim, não sei, não, mentira. Se existissem aves muito grandes, talvez elas fossem parecidas com as emas e os avestruzes. Por que esses grandes dinossauros, esses grandes animais foram extintos? Bom, eles foram extintos porque caiu um meteoro na Terra. Essa hipótese, ela continua valendo. A Terra foi atingida por um grande meteoro e isso gerou um impacto muito forte, como se fossem, nem sei, equivalente a quantas bombas atômicas explodindo de uma vez só. Mas, mesmo assim, foi uma coisa relativamente localizada, ali na região onde hoje é o México. Só que o impacto levantou tanta poeira, tanto resíduo, que isso meio que fez uma nuvem enorme que cobriu a Terra inteira. E com isso teve o que a gente chama de extinção em cadeia. Porque com essa nuvem, o Sol não consegue penetrar muito bem na Terra. E aí as plantas não conseguem fazer fotossíntese. E fotossíntese é como elas se alimentam. E aí elas não conseguindo se alimentar, elas morreram. E aí os dinossauros que eram herbívoros morreram também. E os carnívoros também morreram. Então foi uma extinção que afetou não só os dinossauros, mas outros grupos também. Inclusive grupos marinhos que deixaram de existir depois desse impacto. Então, Tio Gui, é por isso que os grandes dinossauros foram extintos.
Tia Gabi, eu queria que você nos passasse aí os seus links. Eu sei que você também é lá do Dragões de Garagem, não é isso? Sim, eu sou parte do podcast Dragões de Garagem, onde a gente fala de ciência. E vocês podem encontrar a gente em todos os agregadores de podcast e nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. E eu, pessoalmente, estou no Twitter e sempre falo um pouquinho de ciência por lá também. Qual que é o seu Twitter, Tia Gabi? Ah, é verdade. O meu Twitter é @darkgabi. DARKGABI. Muito bem. Tia Gabi, muito obrigado de coração pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.